é um momento tão difícil que nem as pessoas de Deus você pode contar, porque os discípulos eram de Deus. Mas quando Jesus disse: fiquem aqui que eu vou orar, orem comigo, me ajudem em oração, vigiem. E Jesus foi orar. Quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. É aquele momento entre você e Deus, Deus e você, e mais ninguém. Fora do Getsêmani, Jesus tinha uma multidão com ele, uma multidão que recebia milagres, uma multidão que eram abençoados através do Senhor Jesus. Mas na hora que chegou o Getsêmani, ele não tinha ninguém, era ele, o Pai e ele, e mais ninguém. Jesus disse assim para os discípulos: quem vai trair se aproxima. Jesus estava falando de quem? De Judas. No Getsêmani você vê pessoas que você ajudou, que você não fez nenhum mal para elas, te traindo. No Getsêmani você vê pessoas que estavam do teu lado se unindo aos seus adversários, aos seus concorrentes para te prejudicar. Judas mudou de lado e ele veio com aqueles que queriam prender Jesus. E se você continuar lendo, ele traiu Jesus com um beijo. No Getsêmani você descobre as pessoas que durante muito tempo foram falsas com você e você não sabia. No Getsêmani você fica até assustado com a traição das pessoas. Pessoas que você procura pensar aonde você errou com elas e você não vê erro da sua parte com elas, mas vê uma traição muito grande, uma maldade muito grande delas com você. No Getsêmani você passa por uma pressão, porque Getsêmani significa lugar de prensa. É um lugar de prensa, é um lugar difícil. É o lugar aonde você trava uma guerra que, se você não estiver na fé, se você não estiver em oração, você não aguenta. O mal te vence. O Getsêmani é um momento que todos nós passamos, mas tem vitórias depois do Getsêmani. Getsêmani é um lugar que só orando, e você não pode orar um dia sim, um dia não, porque você no Getsêmani é bombardeado todo dia, e você tem que orar todo dia. Você não pode esperar que ninguém ore por você. No Getsêmani é você que tem que orar. Jesus diz: fiquem aqui que eu vou orar. A aflição dele era tão grande no Getsêmani que ele fez 3 orações falando a mesma coisa. Foi difícil para o Senhor Jesus no Getsêmani, e é difícil para todo mundo. Há quem está aqui no Getsêmani dela, passando pela prensa, por um momento difícil, e no Getsêmani nada faz sentido. Você não entende quando você está nesse momento difícil, nada faz sentido. Mas nesse momento você abre mão de entender as coisas para crer no Deus que você depositou a sua fé. E depois do Getsêmani tudo começa a fazer sentido. Depois que José venceu no Egito, ele falou para os irmãos: eu entendo, agora faz sentido para mim. Eu cheguei primeiro aqui para dar continuidade à nossa geração. O mal que vocês fizeram, Deus permitiu. A prisão que eu passei e tudo que eu vivi, agora faz sentido para mim. Mas naquele momento não fazia sentido para mim. Depois que Davi venceu, ele entendeu. As coisas começaram a fazer sentido para ele, tudo que ele tinha passado, porque Deus estava preparando ele para coisas grandes. Quando a pessoa, ela enfrenta o Getsêmani dela, um momento difícil, e ela não está bem espiritualmente, ela começa a culpar todo mundo.
Ela culpa A, ela culpa B, ela culpa C. Ela começa a falar demais do passado. Porque antes da pandemia, porque em 95, porque em 2000, porque em 2021 eu tinha tudo, porque em 2022 era maravilhoso. Ela fala do passado, ela fica presa ao passado, ela não se desprende do passado e ela não consegue enxergar o que Deus tem para ela. Esqueça seu passado, esteja resolvido com o seu passado, porque Deus tem coisas grandes para você. Quando você está no Getsemane, você não pode ficar esperando por ninguém, nem por pessoas que um dia você ajudou e ajudou muito, ou talvez até se prejudicou de tanto que você ajudou uma pessoa sem ter condições. Mas você não vai ter o retorno dessa pessoa no Getsemane. As pessoas que você pensa que são seus amigos, suas amigas, você vai ver ficar frio com você, até familiares. Você se depara até com a incredulidade de familiares e pessoas ficam só de olho, vendo se você vai conseguir sobreviver no seu Getsemane. Getsemane é o lugar da agonia. Jesus orou, Jesus suou, Jesus chorou no Getsemane. E lágrimas de quê? De sangue. Ele derramou sangue no Getsemane. Mas ele não parou. No Getsemane foi muito difícil para ele. Pode estar muito difícil para você. Mas se você está orando, Deus está te dando forças para enfrentar esse Getsemane, porque depois dele tem vitórias. Tem Getsemane, mas tem um Deus por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dando para você entender? Quando a pessoa está no Getsemane dela, mas ela não está bem espiritualmente, ela começa a pensar no pior. A cabeça dela não para, a mente dela não para, ela só fica pensando no pior. Vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder meu nome, vou perder minha empresa. Ela só pensa no pior, ela só pensa em perder, ela só pensa de uma forma negativa, porque ela não blinda a mente dela com oração. Ela não tem forças para repreender os maus pensamentos. Então ela vai alimentando tudo que não presta e acaba acontecendo. Jesus venceu o Getsemane, e ele disse que nós podemos vencer tudo como ele venceu. Ele não disse que seria fácil. Ele deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos condições com ele de vencer tudo. Você sabe por que muitas pessoas aqui, elas não vencem o Getsemane dela? Porque elas não oram. Eu vou colocar, deixa a sua Bíblia aberta, leia comigo no telão Jeremias 33:3, coloca aí por favor, leia alto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Na atualizada fala coisas grandes e ocultas que não sabe. Quando você ora, Deus revela para você o que Ele não revela para os outros. Olha bem para mim. Quando você ora, Deus mostra para você o que Ele não mostra para outras pessoas. Deus fala com você o que não fala para outras pessoas. Deus guia você por caminhos que não guia outras pessoas. É diferente quando você ora. Por isso que Jesus foi orar. Você tem que ter disposição para orar. Você tem que ter disposição para buscar Deus. Deus sabe o que abateu você, a venda que você perdeu, o prejuízo que você teve, a decepção que você teve. Deus sabe o que mexeu com você, e Ele está permitindo que você escute essa mensagem, porque você não pode parar. Nada pode parar você esse ano. O Getsemane não parou Jesus. A agonia foi grande, a luta foi grande, a guerra foi difícil. Mas depois que ele orou, ele saiu do Getsemane para enfrentar tudo e prevaleceu. Inclusive a traição, inclusive a maldade de Judas. Quando ele saiu do Getsemane, ele saiu pronto, ele saiu recarregado, ele saiu firme para prevalecer na luta que ele estava enfrentando. Uma coisa é quando você não sabe o que vai acontecer,
Outra coisa é quando você já sabe o que vai acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, tudo que ele ia passar na cruz, ele já sabia. É mais ou menos como a mulher que uma vez pediu oração para mim, dizendo: bispo, eu tive câncer, fiz um tratamento muito difícil, e fiquei careca, e fiz quimioterapia, radioterapia, foi uma luta para mim, mas eu fiquei um tempo bem, e agora o médico falou para mim que a doença voltou, e ela já começou a se ver passando tudo novamente. Há quem já quebrou uma vez, já faliu e agora está à beira de uma falência, e a pessoa fica com esse pensamento: meu Deus, vou ter que passar tudo de novo, como? Eu vou morar com meus pais de novo, ou como é que eu vou fazer com esse compromisso que eu assumi, com essa responsabilidade? Pare de pensar o pior. Jesus sabia tudo que ele ia passar, mas ele teve fé para vencer, e você vai vencer também. Está dando para você entender? No Getsemane é você e Deus, e isso fortalece a comunhão de vocês. Por exemplo, tem irmãos que são muito unidos, porque sofreram juntos, perderam os pais cedo, então uniu muito eles. Tem filha que tem 12 anos, filho que tem 10 anos, 15 anos, e já tem para a idade dele uma maturidade grande pelo sofrimento, e o sofrimento uniu muito a filha com a mãe, o filho com a mãe, o irmão com o outro, porque na hora das lutas fortes, você que lutou junto com alguém, você se uniu com esse alguém. No Getsemane você se une muito a Deus, você se apega muito com Deus, você tem uma firmeza muito grande com Deus. No Getsemane você ora mais, e Deus te mostra mais coisas, e Deus te revela mais coisas. E quando você vencer o Getsemane, aprenda com o Senhor Jesus. Eu vou colocar esse versículo de Efésios, coloca por favor para mim, 4:10, coloca na tela, diz assim: aquele que desceu é também o quê? O mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha para mim, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Vê se você quando sobe não muda, continua o mesmo, continua humilde, tá? Vê se você não troca de mulher, vê se você não despreza quem te ajudou, vê se você não estufa o peito, porque o mesmo Jesus que desceu foi o que subiu, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Vê se você não muda, tá? Porque eu me lembro aqui no Brás, uma triste experiência que eu tive aqui no Brás, quando o bispo chegou para mim e falou: Jadson, faz o programa de televisão nessa madrugada, pega um testemunho forte, leva para você na televisão e faz o programa ao vivo, ajudando as pessoas desesperadas. E eu lembrei de um rapaz que eu tinha atendido, tinha chegado sofrendo muito, e eu pedi para o pastor que me ajuda: liga para fulano. Eu sei que já são 10 e pouca da noite, mas eu soube do programa agora, liga para ele dar testemunho junto comigo agora. E o pastor ligou. Quando o pastor ligou: seu fulano, quem é? É o pastor Ciclano. Eu queria falar com o senhor, para ver se o senhor poderia ir nessa madrugada dar um testemunho na televisão. Isso é hora de ligar para minha casa? E soltou o cachorro, soltou o gato, soltou o zoológico, soltou tudo. E o pastor, muito sábio e no espírito, falou: não é fulano não, é ele mesmo. Eu pensei que era aquele que chegou há tanto tempo atrás, quebrado, chorando muito, pedindo atendimento, desesperado. Não é mais aquele não, porque já se levantou, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Porque Deus põe outro. Deus põe outro. É igual a obra dele. Se um não ajuda, ele usa o quê? Outro, mas ele traz o suprimento para a obra dele, ele é Deus. E aquele homem que a gente viu se levantar, depois a gente viu descer. E depois, revendo, a pessoa pede perdão, a pessoa cai em si, porque engordou, porque se fortaleceu, porque começou a ter condições e começou a mudar. Jesus foi o mesmo, desceu e subiu, o mesmo. Vê se você continua o mesmo, humilde, e não deixa a sua condição estufar seu peito, porque o Deus que tem poder para levantar, tem poder também para fazer descer. Amém? Agora, entenda, por favor, o Deus que começou uma obra na sua vida,
Ele vai terminar a obra dele. Como assim, bispo? Agindo ele, quem impede? Você acha que uma inveja, você acha que um homem, você acha que uma crise, você acha que uma situação pode impedir Deus de terminar o que Ele começou na sua vida? Filipenses 1,6, lê alto aí para mim, por favor. Tendo por certo, lê todo. Vou ler para você. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então olha para mim, a obra que ele começou, ele vai terminar. Continue dando material, continue confiando, abra mão de entender e vai crendo. Vai crendo. Bispo, mas está muito difícil. Bispo, mas está muito complicado. No Getsemane é difícil. No Getsemane você chora. No Getsemane o cenário é horrível. No Getsemane você só encontra força na palavra de Deus, porque está todo mundo dizendo quebrou, faliu, não tem jeito, não tem saída. Você só encontra ânimo na palavra de Deus. Amém? Em mais lugar nenhum. É só com Deus, só Deus te anima, porque só Deus sabe o que vai fazer na sua vida. E Ele sempre abençoou, fazendo as coisas mais fortes nos cenários mais tristes, mais feios, mais horríveis. Foi quando Ele mais se manifestou e vai se manifestar na sua vida. No Getsemane Ele venceu. Ele saiu de lá para vencer o mal na cruz. E hoje Ele tem um nome acima de todos os nomes. Hoje Ele tem todo o poder. Deus não deixou nem um pouquinho para o diabo. Todo o poder e toda a autoridade está no nome de Jesus. Esse nome que está aí na sua aliança, em hebraico. Ele tem todo o poder. E é Ele que vai te ajudar. Ele sabe que você desanimou, que você se entristeceu, que você deu uma fraquejada. Ele sabe da sua dificuldade, da guerra que foi essa semana para honrar um compromisso nos últimos segundos. Ele sabe do que você jogou para frente que não conseguiu arcar. Ele sabe da sua luta, Ele sabe das traições, Ele sabe dos funcionários que mudou de lado, Ele sabe das pessoas que querem o seu mal. Ele te trouxe aqui para falar com você. Eu sou contigo, eu vou terminar a obra que eu comecei, você vai arrebentar. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, tem Getsemane, mas tem Deus para me ajudar. Fique em pé, diga, tem Deus para me abençoar. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Eu quero que venha aqui na frente você, que está sendo prensado, esmagado. Bispo, eu estou nessa situação. Eu estou no Getsemane, eu estou na minha maior guerra, eu estou na minha maior luta, eu tive a maior decepção, eu tive a maior frustração, eu tive a maior punhalada nas costas. Mas eu tenho fé num Deus poderoso. Sai do seu lugar e fique aqui, diante do altar. Venha fazendo dessa canção a sua oração, porque Deus vai te responder. E acaba, e o meu milagre, o meu milagre, bem de manhã chegará. De manhã chegará. É só mais um pouco. É só mais um pouco. Que as lágrimas rolam. É só mais um pouco. Só mais um pouco. E a noite acaba. E o meu milagre. O meu milagre virá. Amém. Abaixe as mãos, abre os olhos e olha para mim, por favor. Olha para mim e ouça. Entenda, por favor, olhe para mim. Escute, quando alguém está falando e você olha, você está dando atenção. Escute, você tem que ouvir. Você tem que pensar. Não se preocupe com os outros. Deixa falar, deixa criticar, deixa pensar o que quiser de você.
De repente tem gente que está pensando que está nadando em dinheiro, que você não paga porque você não quer, está falando mal de você, está difamando você. Deixa, se concentre na mudança da sua vida. Você está reconstruindo a sua vida, você está focado em reconstruir a sua vida. Você vai se levantar. Escute, por favor, Deus que te trouxe aqui, e você sabe que Ele está falando com você. Você está no seu Getsemane, mas Deus está com você nele. Preste atenção, por favor. Escute. Eu quero que você pense. Você já viu que na Igreja Universal, na hora da palavra, ninguém fala nada? Depois a gente ora, depois a gente louva, mas agora é hora de ouvir a voz de Deus. Tem equilíbrio. A fé não é desequilibrada, a fé não é emoção. Enquanto eu estou pregando, Deus está te dando força para você aguentar o seu Getsemane. É difícil, é guerra. Na hora do testemunho é fácil, no Getsemane é difícil, porque você não entende, porque as coisas tomam um rumo assim, muito, mas muito feio e até difícil de acreditar. Como é que Deus deixa chegar a esse ponto? Olhe a que ponto Ele deixou o filho dele. Olha o que Ele deixou o filho dele passar. Mas olha o que Ele começou a fazer depois que Ele saiu do Getsemane, depois que Ele venceu a cruz. Ele começou a exaltar. Daqui a pouco vai começar você a ser exaltado. Confie, dê esse crédito, abra a mão de entender. Fala: Deus, eu não vou ficar querendo entender. Eu não estou conseguindo, mas eu quero dormir, eu quero ter paz, eu quero força, eu quero condições. Você tem que crer no que você ouve, você tem que crer no que você lê, você tem que crer no que você está ouvindo aqui. Nós não estamos brincando uma hora dessa de igreja, é sua vida. Tem família dependendo de você, tem filhos na sua responsabilidade. Olha bem para mim, tem funcionários, tem projetos, tem coisas comprometedoras pela frente, e Deus vai te honrar. Amém? Ele é por você. Ele é por você. É só mais um pouco que a lágrima rola, porque daqui a pouco a vitória vai chegar. Levante suas mãos, feche os olhos. É só mais um pouco. É só mais um pouco. Que as lágrimas rolam. É só mais um pouco. Só mais um pouco. E a noite acaba. E a noite acaba. E o meu milagre. E o meu milagre. Bem de manhã chegará. Solte a voz e cante. É só mais um pouco. É só mais um pouco. Que as lágrimas rolam. É só mais um pouco. Só mais um pouco. E a noite acaba. E a noite acaba. E o meu milagre. O meu milagre virá. E vai vindo Todo-Poderoso, vai vindo o céu, vai vindo alto. O cenário pode estar feio, a situação pode ser de prensa, de decepção, de injustiça. A situação pode ser semelhante à do Senhor Jesus, que teve Judas, que teve falsidade, que teve mentira, que teve, minha amiga, meu amigo, de tudo, mas não parou ele. Nada vai te parar esse ano. Nós te invocamos agora, ó Deus que sustenta, ó Deus que fortalece, ó Deus que guia, ó Deus que revela as coisas ocultas, as coisas grandes, as coisas firmes. Fala com teu povo, anime essa criatura. O Senhor sabe o baque que ela recebeu, o Senhor sabe a luta que ela está enfrentando, o Senhor sabe, meu Pai, a escassez, a dificuldade, as afrontas, as pessoas perguntando: cadê teu Deus? As pessoas perguntando: cadê teu Deus? É tão difícil ouvir isso, meu Pai, é tão difícil, meu Deus, passar pelo que ela está passando, com
crianças com salário de funcionário atrasado, abrindo a empresa sem mercadoria, meu Pai, indo trabalhar e nem uma mosca entra, passando pelo que ela está passando, sem crédito na praça, sem crédito no banco, mas ela não se entrega, ela não se inclina, meu Pai, para o desânimo. Renove as forças, ajude, ó Deus Todo-Poderoso, tire essa criatura desse Getsemane, meu Pai, tira, meu Deus, e leva ela à vitória. Meu Deus, aqui tem pessoas, meu Pai, que o momento que ela está vivendo, se ela olhar para a situação, ela se desespera. Tem gente aqui derramando lágrimas de sangue, meu Deus. O Getsemane, o aperto, a pressão está grande, mas agora, meu Senhor, o mesmo Deus que honrou a Jesus, que fez ele ter um nome exaltado, que fez, meu Pai, virar o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo, aquela pressão que ele passou se tornou em testemunho, se tornou, meu Pai, no maior milagre de todos os tempos, a ressurreição. Então faz também, meu Pai, o mesmo por esse homem, por esta mulher, essa pessoa que já foi traída, enganado, ela recebeu o beijo de Judas, essa pessoa, meu Pai, que foi passada para trás, e agora, meu Senhor, ela clama a Ti, ela invoca o Teu nome, ela clama aquele que é poderoso para livrar, aquele que tem poder para mudar qualquer situação. Então entra, meu Deus, entra nessa batalha, entra nessa luta, levanta essa pessoa que chegou prostrada, que chegou aqui caída, e faz o sobrenatural. Vai diante dela, meu Deus. O Senhor é poderoso para levantar, para tirar a humilhação, a vergonha. Essa pessoa tem recebido palavras negativas lá fora, diante dela estão as dificuldades, as lutas, mas o Senhor é Deus, é por isso que ela está aqui, meu Pai. Então levanta essa pessoa, diante dela estão as guerras, as lutas, mas vai o Senhor na frente, meu Deus, arrancando aquilo que está prendendo o contrato, aquilo que está prendendo os clientes. Desfaz agora, meu Pai, todas as obras do inferno, e que essa pessoa veja as tuas maravilhas. Ainda esse mês o Senhor vai dar um sinal, o Senhor, meu Deus, vai mostrar a tua veracidade na vida deste homem que hoje tem passado vergonha, mas o Senhor vai dar dupla honra a essa criatura, meu Pai. Levante suas mãos e faça silêncio, não diga nada. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, chegue a paz e tire o desespero, o cansaço, a aflição, o medo. No Getsemane bate medo. No Getsemane, de fato, não fica um. Liga para um, liga para outro, procura um, se humilha para o outro, e todo mundo dá desculpas. No Getsemane, só a fé sustenta, só a tua palavra fortalece. Coloque as mãos na altura do coração, as duas mãos na altura do coração, feche os olhos, confie em Deus, resolva crer, ao invés de procurar entender. Mas bispo, é difícil, meu patamar de vida desceu muito, meu patrimônio está indo embora. O que eu não perdi é porque está no nome dos meus filhos, é porque está bloqueado na justiça. Há um Deus aqui
E você sabe que Ele está aqui agora, porque Ele envolve você. Ele faz você perceber que Ele está aqui, te fortalecendo, falando com você. É só mais um pouco que a lágrima rola, é só mais um pouco. Está escuro, mas Ele vai clarear. Está difícil, mas Ele vai suprir. Está feio, mas Ele vai fazer ficar bonito. Ela fica triste quando vê a casa dela mais feia, o muro, o portão, nem as coisas simples ela consegue reformar. Ela sentiu o baque de ter que trocar de carro por um mais simples. Ela tem vivido uma pressão. Esse ano e ano passado foram os mais tensos, mais estressantes. O Senhor ficou nervoso até com quem era de Deus, até com os discípulos. E no Getsemane a gente tem que até ter paciência, senão a gente explode, porque há pessoas que poderiam ajudar e não ajudam. Mas o Senhor sabe por quê. A gente prefere crer. A gente só pede uma coisa ao Senhor: misericórdia, força para aguentar. Há quem olha para o filho, para a filha e não faz uma besteira por causa dos filhos. Há quem não fez besteira porque sabe que iria para o inferno, e ela não quer ir para o inferno. Ela sabe que ela não pode tirar a vida dela, mas tem horas que é tão difícil. Lembra quando o próprio bispo disse que olhou para o cachorro e quis ser o cachorro? Tamanha pressão. Até preso foi. E a quem até preso foi, o Senhor também foi. Mas depois o Senhor saiu vencendo tudo. Nos ajuda a vencer tudo, meu Pai. Nos ajuda a vencer tudo, meu Pai, e a glorificar Teu nome. Receba a força, minha amiga. Receba a força, meu amigo. Minha mulher não aguentou a pressão, bispo. Meus filhos me criticam da minha fé. Meu marido zomba. Eu e meu marido somos da fé, e a gente percebe no olhar dos funcionários, da família, a crítica. Mas o teu Deus está vendo tudo e vai te ajudar. O Senhor não pode deixar a situação continuar do jeito que está. O Senhor não pode deixar a situação naufragar. É Teu nome, meu Pai. Creia e cante com toda a sua força. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é nesse momento que Deus entra em cena, e o tempo deixa de ser um problema. E o tempo deixa de ser um problema para mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais
tenha pressa. O tempo não anula a promessa. O tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém. Ele se mantém fiel a mim. Não existe nada que impeça. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel a Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula. Não anula a promessa, não. Ele se mantém. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém. Ele se mantém fiel a mim. Levante as mãos. Diga: eu decido não entender, mas crer. Eu sei que nada pode impedir o teu agir. Eu sei que nenhum problema, nenhuma luta anula as tuas promessas. E sei que o Senhor é comigo. Me ajuda no meu Getsemane. Me ajuda, pois eu entrego tudo em tuas mãos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Receba as palmas, meu Pai. Nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos na tua palavra. Eu creio no que eu prego. Eu creio, meu Pai. Amém. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.